E se você está desempregado, é bom ficar atento. Com a proximidade do fim de ano, as vagas para trabalho temporário aumentam, já tem gente contratando. Afinal, o comércio fica a todo vapor com as compras de Natal e necessita de um número maior de funcionários. Pensando nisso, nós convidamos o advogado Hernani Arley da Silva, especialista em direito do trabalho, e ele vai nos dar algumas orientações, né, para você também que nos acompanha, sobre os direitos e os deveres de quem vai disputar uma vaga nesse mercado. E assim você pode ganhar um dinheiro com as festas de fim de ano. Boa tarde, Hernani, obrigada pela sua presença aqui no Revista. Boa tarde, eu que agradeço a presença aqui de vocês e o convite. Então, vamos começar com umas dúvidas das pessoas na rua, porque a nossa produção, ela foi às ruas, tem muita gente que se interessa nessas vagas de trabalho temporário. Então, vamos à primeira pergunta. Oi, meu nome é Josiane, eu gostaria de saber qual a duração de um contrato de trabalho temporário. Da portaria editada pelo Ministério do Trabalho, passou a valer a partir de julho do corrente ano, ele pode ser de até 9 meses, desde que seja para atender a substituição de pessoal regular e permanente. No caso desses contratos de finais de ano, que é para atender o acréscimo de serviço, continuam inalterados, podendo ser de 3 meses, prorrogado por igual período. Então, uma pessoa, quando ela vai contratar uma pessoa por período de experiência, ela pode usar esse mesmo contrato temporário? Não, o temporário é regido por uma lei especial. O contrato de experiência já é regido pela CLT. Então, correto? são duas coisas diferentes. São diferentes. Apesar de ser contratos por prazo indeterminado, mas o contrato temporário é regido por uma lei especial e o contrato de experiência é regido pela CLT. E normalmente o temporário tem hora para começar e hora para acabar. O de experiência, presume-se que a pessoa vai ser contratada? Não, ou não? O contrato temporário, ele também tem direito à jornada de 8 horas, correto? Ele é um contrato de 3 meses. Se, porventura, o contratante tiver interesse, vai entrar em contato com aquela empresa de trabalho temporário e esse contrato vai ser renovado por igual período por mais 3 meses. O de experiência já não é assim? O de experiência, ele pode ser renovado uma única vez, ele pode ser de 30 e 60 dias, ou pode ser independente da... Tem que ser uma única vez, pode ser de 15 mais 75, de 30 mais 60, de 60 mais 30. E nenhum dos dois cria o vínculo da pessoa, do empregador ser obrigado a contratar a pessoa? Não, nenhum dos dois. Ok, então vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Olá, meu nome é Divina. Eu queria saber quais são os direitos do trabalhador temporário? Os direitos do trabalhador temporário, eles são quase os mesmos do trabalhador por prazo de contrato indeterminado. O que diferencia, o contrato temporário, as partes já têm o conhecimento de quando esse contrato vai se findar, certo? Então, o trabalho temporário tem direito a jornada de trabalho de 8 horas, férias mais um terço, 13º salário, FGTS. O que diferencia, como é o contrato a termo, não tem direito ao aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. Bacana, então vamos a mais uma dúvida. Edson, existe idade mínima para o candidato à vaga de trabalho temporário? A legislação, ela proíbe a contratação dos menores de 16 anos, salvo na hipótese do aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Dessa forma, para se contratar no trabalho temporário, a idade mínima são 16 anos. Então tem que ficar atento com a idade, inclusive o empregador, ele não pode empregar menor de idade, no caso dessa idade, né? Então vamos a mais uma dúvida. Meu nome é Viviane, eu gostaria de saber se o empregado temporário pode ser demitido por justa causa. Sim, a lei que rege a matéria, salvo engano no artigo 23, ela elenca algumas possibilidades que podem haver essa justa causa. Da mesma forma como ocorre por contrato de trabalho indeterminado. Embriaguez no trabalho, o empregado que veio abandonar o emprego, desobediência, insubordinação e algumas outras hipóteses. Então ele também está sujeito à justa causa. Da mesma forma também pode ocorrer da rescisão indireta, que no caso o trabalhador requerer a rescisão indireta com o empregador. No caso também, se o empregador deixar de pagar seus salários, exercer esforços além da sua capacidade. Então ele tem a justa causa para pedir a demissão. Sim, da mesma forma. Ok, então vamos a mais uma dúvida aí. Meu nome é Michele, eu gostaria de saber se tem garantia de estabilidade ao trabalhador temporário em caso de acidente de trabalho. Interessante. A Lei 8.213, que dá a garantia ao emprego do trabalhador que viesse a acidentar no trabalho, ela não faz nenhuma distinção se esse contrato é para prazo determinado ou indeterminado. Dessa forma, a jurisprudência tem entendido que essa garantia também se estende ao trabalho temporário, até porque a súmula 378, inciso 3,
já veio regendo essa matéria e não deixando nenhuma sombra de dúvida. Bacana. Então vamos à última pergunta dos telespectadores. E no caso de gravidez, não temos a do telespectador, então vamos saber, e no caso de gravidez, se a pessoa ficar grávida durante esse contrato, ela vai ter a estabilidade? Sim, a matéria é um pouco polêmica. Até porque, outrora, antes de 2012, nem mesmo a gestante, por um contrato de experiência, teria esse direito. Com a mudança que teve na súmula 244, a partir de 2012, a empregada gestante, que no contrato de experiência ou no período do aviso, que se vier a engravidar, ela passou a ter esse direito. E a jurisprudência tem entendido que também abrange também o contrato temporário, porque é o contrato por prazo determinado, correto? E a gente tem que entender, a justiça está nesse sentido, porque o que se protege aqui é a dignidade da pessoa humana, vai proteger o nascituro. Então, com essa preocupação, a jurisprudência tem vindo nesse sentido e aceitando também essa estabilidade no caso do temporário. Há outras linhas que não seguem esse entendimento, mas eu tenho acompanhado, esse ano tem tido várias decisões nesse sentido. No caso, por exemplo, depois que a pessoa conseguiu a estabilidade, aí ela teve o bebê, cumpriu o período de licença maternidade, quando ela volta para o trabalho, quanto tempo de estabilidade ela vai ter? O mesmo um mês, enfim, como pelo fato dela ter entrado com regime temporário, muda alguma coisa ou não? No caso, nós entendemos, porque se ela vier essa estabilidade da gestante, no caso do contrato determinado, aquele contrato deixaria de ser um contrato temporário. Então, ela tem direito àquela estabilidade não ser demitida, certo? Porque se a gente for entender em sentido contrário, o contrato dela passaria a ser, a empresa teria que contratar ela. Se ele contrato temporário, ele vem com uma empresa intermediária, aquela empresa de serviço temporário. Então, não pode garantir esse emprego com a empresa contratante, certo? Então, nós entendemos que quando ela retornar, se já findou aquele período do contrato temporário, ela pode ser demitida. Entendi, então ficou claro. Eu agradeço a sua presença aqui, Hernani, agradeço os esclarecimentos. Eu acho que vai ajudar muita gente que já começa a procurar esse emprego, inclusive muitos empreendedores que já estão contratando, né? Já tem vagas abertas para o fim do ano aí. Eu agradeço a oportunidade e a gente tem que ressaltar que o trabalhador que candidata a essa vaga, ele tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar seu talento, porque a empresa ele pode trabalhar em um período e a empresa pode ver o seu esforço, a sua capacidade de ele ficar no cadastro da própria empresa, então até mesmo ser contratado, né? Que é comum ter esse reaproveitamento dessa mão de certeza. obra de fim de ano, né? Muito obrigada, então.